Bom, boa tarde, bom dia, boa noite. Vou continuar a falar de algumas propriedades e teoremas associados à convergência uniforme e vou começar logo com dois exemplos ainda de sequências de funções. Veja, uma série é também uma sequência de funções, tá? Uma série de funções é também uma sequência de funções. Então, eu vou falar de sequências para a gente entender um pouco mais e depois vou começar a falar de séries de funções, porque aí as contas ficam um pouco mais complicadas. Mas vamos pegar um exemplo bem simples, que eu tenho uma sequência de funções. O primeiro exemplo, que eu tenho uma sequência de funções fn que vai do intervalo fechado 0, 1 para os reais, dado que fn de x é igual a 1 mais x sobre n. Naturalmente, para todo x dentro do intervalo 0, 1, essa função converge para a função constante igual a 1. E aí a dúvida é verificar, esse exemplo bem tranquilo, né? Se nós temos uma convergência uniforme ou não nesse caso. Então, se a convergência é uniforme, eu tenho que mostrar aqui, no caso geral, para qualquer x dentro do domínio nesse caso é 0, 1, dado um epsilon maior do que 0, eu serei capaz de encontrar um n0, tal que n maior do que n0 implica f n de x menos f de x, ou seja, a diferença entre os termos da sequência e a função para a qual ela converge vai ser menor do que epsilon. Novamente, importante enfatizar, para qualquer x dentro do domínio. Se fosse só pontual, mas não uniforme, eu seria capaz de fazer isso para cada x específico. Eu teria que fazer uma conta, achar o determinado n0. Quando é convergência uniforme, eu acho n0 que vale para todo o domínio da função, tá? Então, peguemos aqui esse caso específico e aí de cara, sem maiores problemas, eu já vou encontrar o n0 que vai ser dado um epsilon, vou achar um n0 que é um número natural, qualquer número natural, seja maior do que 1 sobre epsilon. Isso significa também, né, que epsilon é maior do que 1 sobre n0. Bom, então, com essa relação, fica claro que fn de x menos f de x vai dar x sobre n. Eu consigo fazer a seguinte coisa. Eu escrevo aqui n maior do que n0, que eu achei esse n0 sendo maior do que 1 sobre epsilon, para não esquecer. Isso implica fn de x, no caso, 1 mais x sobre n, menos f de x, que no caso é 1. Isso aqui vai ficar, esse 1 corta com esse, né? E aí x sobre n, como x está entre 0 e 1, x sobre n é sempre positivo. Eu posso tirar o módulo sem problemas. É igual a x sobre n. E aí x está no intervalo 0 e 1. Portanto, x sobre n é menor ou igual do que 1 sobre n. Porque eu estou no intervalo 0 e 1. Fechado, no caso. E 1 sobre n, como n é maior do que n0, 1 sobre n, obviamente, é menor do que 1 sobre n0, que por sua vez é menor do que epsilon. Portanto, 1 sobre n é menor do que epsilon. Então, já provamos que para qualquer x, no intervalo 0, 1, que é o intervalo domínio, n maior do que n0 implica
f de x, no caso, fn de x menos f de x, em módulo menor do que epsilon. Então, provamos que essa sequência é uniformemente convergente. O truquezinho aqui foi maximizar o x por 1. Basicamente é isso, foi isso. Bom, agora vamos pegar uma outra sequência, que vai ser o exemplo que eu já dei, inclusive, que agora eu tenho a minha sequência, vou chamar isso aqui de Gn de x, também vai do intervalo 0, 1 até os reais, e aí o Gn de x vai ser igual a x elevado a n, 1 menos x elevado a n. A gente sabe que, ponto a ponto, isso aqui converge para a função g de x igual a zero, função identicamente nula. Bom, é fácil, quando o x é menor do que 1, isso aqui vai a zero. Um número menor do que 1 quando n vai a infinito, x elevado a, quando eleva a uma potência e essa potência vai a infinito, isso aqui vai a zero, vezes número finito qualquer. Então, isso aqui vai a zero. Quando x é igual a 1, isso aqui é identicamente nulo, então isso aqui é zero também. Então, isso vai a zero para qualquer x no domínio. Bom, mas aí a gente pode fazer uma continha rápida. Se eu derivar Gn de x, isso aqui vai me dar n, que sai dos dois lados, né? Então vou botar o n aqui logo. Aí na primeira aqui vai dar x elevado a n menos 1 vezes 1 menos x elevado a n menos, aí o x elevado a n se mantém, e agora eu derivo isso aqui que vai dar x elevado a n menos 1. Isso aqui é igual n x a n menos 1 vezes 1 menos, aqui fica x a n, duas vezes, menos 2 vezes x a n. Tá? Eu fiz o gráfico dessa função, não vou usar critério segundo derivado, tá? Fica óbvio que isso aqui é zero quando x é igual a zero, ou no ponto que zera o colchete, tá? E aí pelo gráfico da função que a gente já fez, a gente vê que isso aqui é um ponto, esse ponto que zera o colchete é um ponto de máximo, tá? Então o ponto de máximo, ele acontece quando x elevado a n for igual a meio. Isso aqui é o máximo. Bom, e aí, quando x elevado a n é igual a meio, eu tenho, portanto, que Gn de x, quando x elevado a n é igual a meio, é igual a meio vezes 1 menos meio, né? Aqui tem qualquer x elevado a n, qualquer n, né? O que interessa é que x a n vai ser meio, então isso aqui, portanto, é igual... vou botar isso aqui com uma barra para dizer que é o máximo. Isso aqui é igual a 1/4. Então, o ponto de máximo vai ser o x barra e 1/4. Esse é o ponto de máximo. O valor máximo, portanto, que a função atinge é 1/4. Mas veja, a função, pontualmente, ela converge para zero. Portanto, se eu pegar um epsilon igual a 1/8,
como exemplo, tá? Então, sempre vai existir um x no domínio entre 0 e 1, tal que fn de x, vou botar assim, sempre vai existir um valor, tá? Vou botar isso aqui de... Então, C. Sempre existe um C, intervalo 0, 1, tal que fn de C menos o f de C, tá? A função é identicamente nula. Isso aqui vai ser igual a 1/4, portanto, maior do que epsilon. Porque isso aqui é igual a 0, tá? E aí, isso aqui é o C seria o ponto de máximo. Então, sempre vai existir um C, tal que fn de C menos 0 vai ser igual a 1/4, portanto, maior do que epsilon. Portanto, essa função não converge uniformemente, tá? Então, como a gente já sabia pelo gráfico, que eu fiz na aula passada, essa função aqui, ela não converge uniformemente. Então, ela não é uniformemente convergente. Tá? Bom, então, aqui eu peguei dois exemplos, um que converge e outro que não converge uniformemente, embora as duas convirjam pontualmente. E aí agora vale a gente começar a pensar o que a gente faz se forem séries, tá? Mas, agora eu vou apresentar um teorema, que é bem importante, ainda sobre convergência uniforme. Que diz o seguinte: vamos supor que eu tenha funções, cada fn de x é uma função contínua no domínio. Tá? O domínio é dado, vale para todo fn de x, o domínio tem que ser o mesmo. E, além disso, eu tenho que a sequência fn de x é uniformemente convergente. Se isso acontece, então f de x, que é o valor para qual é a função para qual a sequência converge, né? É também contínua no domínio. Uma observação. É muito mais fácil a gente pensar em sequência, mas quando a gente pensa em séries, cada termo da sequência vai ser uma soma parcial, tá? Então, claro, se eu tenho somas parciais de funções contínuas, soma de soma contínua também é contínua, tá? Então, a gente estende isso depois para séries, mas é exatamente a mesma coisa, porque o que interessa, no caso, somente é a sequência, porque a série não deixa de ser uma sequência de somas parciais. Tá? Então, a função para a qual a sequência converge uniformemente é também contínua. Então, como é que a gente prova esse teorema? Bom, então a primeira coisa que a gente tem que falar é sobre a continuidade. O que significa fn de x ser contínua? Então, eu pego para qualquer p dentro do domínio,
Então, para qualquer epsilon maior do que zero, tá? Então eu peguei um epsilon arbitrário qualquer maior do que zero, tá? E aí eu pego o epsilon arbitrário qualquer maior do que zero. Para qualquer p dentro do domínio, eu tenho que existe um delta, tal que x menos p menor do que delta implica fn de x menos fn desse ponto P é menor do que epsilon sobre 3. Então a ideia é pegar um epsilon arbitrário, tá? E aí esse mesmo epsilon eu uso para escrever a continuidade, tá? Num determinado ponto arbitrário P. E também isso é sobre a continuidade de Fn. Continuidade de Fn de x, isso tem que valer para qualquer n. E aí agora, sobre a convergência uniforme, existe um n0, tá? Tal que n maior do que n0 implica... Aí o x é um x arbitrário qualquer, né? Dentro do domínio. Fn de x menos... Eu vou fazer o seguinte. Como é módulo, né? Tanto faz. F de x menos Fn de x, e módulo é menor do que epsilon sobre 3. Tá? Isso aqui... e também isso vale para o P também. Então, mesma coisa, né? Isso vale para todos os x, vale para o P, que é o ponto arbitrário que eu estou estudando a continuidade. Ela é contínua em todos os pontos do domínio. Então, esse P é arbitrário. F de P menos Fn de P é menor do que epsilon sobre 3. O que eu posso fazer para o x e para o P? Porque se a convergência é uniforme, vale para qualquer ponto. Então, o x é um ponto arbitrário da vizinhança, né? Só para ficar compatível com o de cima. E o P é o ponto específico que eu estou estudando a continuidade. E é ponto arbitrário também. Essas duas são por causa da ser uniformemente convergente. Bom, muito bem. E aí, o que eu consigo ver sobre essas condições é que x menos p menor do que delta, e a partir de um determinado n0, e para um determinado n maior do que n0, eu tenho essas três condições. E aí o que eu vou fazer é somar tudo, vou somar tudo num único módulo. Se eu somo tudo num único módulo, é menor do que a soma dos módulos separados, tá? Então, a soma de tudo num único módulo, e aí eu vou escrever Fn de x menos Fn de p. Aí esse aqui eu vou inverter o sinal. Dentro do módulo eu posso inverter dentro, não tem problema nenhum. Mas só para ver como é que eu vou somar. Aí esse aqui é o primeiro termo. Agora o segundo termo. Menos Fn de x mais f de x. Então, esse aqui é o segundo, né? Isso aqui é o segundo termo. E agora eu vou somar esse terceiro. Mais Fn de p menos f de p. Tudo isso aqui em módulo é menor do que a soma dos três módulos, né? Vou botar aqui do módulo primeiro, mais módulo do segundo, mais módulo do terceiro. E como cada um dos módulos é menor do que epsilon sobre 3, a soma dos três vai ser menor do que epsilon. Então, repito que está aqui, implica
Aí aqui, por que eu escolhi os sinais? Esse Fn corta com esse Fn de P menos Fn de P corta com esse, sobra isso aqui. Então isso aqui implica que f de x menos f de P em módulo é menor do que epsilon. Então, para repetir o que está aqui em cima, vou só repetir esse primeiro pedaço. X menos P em módulo menor do que delta implica f de x menos f de P menor do que epsilon. Portanto, f de x é contínua. Como P é um ponto arbitrário qualquer no domínio, então isso aqui vale para todo o domínio. Então, f de x é contínuo no domínio. Portanto, esse resultado ele é muito importante, porque ele nos garante que se eu tiver uma sequência de funções contínuas que converge uniformemente para uma outra função, essa outra função será também uma função contínua. Isso abre um espaço muito importante, por exemplo, para estudar, dizer que uma função obtida a partir de uma série de funções, que não deixa de ser uma sequência de funções, obviamente, é uma função, se ela convergir uniformemente, é também uma função contínua. Continuando, vamos ver o que a gente faz quando agora nós temos uma série de funções. Então, o que eu vou ter agora é uma determinada um f de x que pode ser escrito como uma série de fk de x. Aí, claro, o que a gente tem aqui é, na realidade, uma sequência, né? Se eu pensar também que f de x é o limite da sequência, então tal que Sn de x seria a soma parcial, né? É sempre bom a gente ter isso na cabeça para verificar que o que a gente tem sempre são sequências. Tá? E aí eu estou supondo que essa função, quando eu escrevo uma função dessa forma, eu digo que para cada x dentro do domínio, essa série converge para essa função, o valor dessa função naquele ponto. Então eu estou supondo que isso aqui converge pelo menos pontualmente. A questão é como estudar numa série de funções a convergência uniforme. Fica, obviamente, bem mais complicado do que no caso de sequências mais simples como as anteriores. Então, a primeira coisa que a gente pode usar para estudar estudar o comportamento dessas funções, que serve para alguns casos particulares, seria usar o critério de Weierstrass. Critério de Weierstrass, a gente diz o seguinte: suponha, primeiro que f de x seja igual essa série convirja pontualmente para f de x, para cada x no domínio. Então, suponha agora que eu tenha x pertencente a um determinado conjunto, tá? Um determinado intervalo real, no caso. Tá? Então, x determinado intervalo real. Eventualmente, pode ser todos reais, tá? Mas, para um determinado intervalo real.
Bom, e aí nesse intervalo único e conexo, tá? Então, ou seja, x pertence ao intervalo AB qualquer. E aí, nesse intervalo, eu tenho que, para qualquer x pertencente a esse intervalo, eu tenho que fk de x é menor do que um determinado módulo, né? É menor que um determinado m, determinado mk. Para fk de x é menor do determinado mk, tá? Que é obviamente positivo, já que isso aqui é em módulo. E além disso, eu tenho que essa série é uma série que é absolutamente convergente, tá? Supondo que essa série seja absolutamente convergente. Na realidade, basta falar que ela é convergente, já que isso aqui é positivo, né? Então, ela é obviamente convergente. Então, se essa série converge, então, a conclusão é que é uniformemente convergente. Então, o critério de Weierstrass, basicamente, é o seguinte. Suponha que eu tenha uma função que converge pontualmente, tá? Que essa série converge pontualmente para essa função, para qualquer x de domínio. Aí suponha que por um determinado subconjunto do domínio, eu tenho aqui qualquer x pertencente a esse subconjunto, o f de x e módulo, fk de x, ou cada termo da sequência, portanto, é menor do que um número real positivo qualquer. Para cada um deles, é menor que o número real indexado por k, tá? E suponha que a sequência desses mk que maximiza cada um dos módulos de cada um dos fk, essa série é uma série convergente. Se isso acontece, então a série fk ela é uniformemente convergente. Então, como é que a gente prova isso? Então, primeiro, vamos tomar um pequeno cuidado. Como é que a gente escreve diretamente que uma série ela é uniformemente convergente? Então, mais uma vez, para qualquer epsilon existe n0, tal que n maior do que n0, a gente tem a seguinte coisa. Para k maior do que n0, eu tenho que módulo de f de x, que seria a função para qual a série converge, menos, aí aqui eu tenho a soma parcial, k de 1, para aqui, desculpa, seria para n maior do que n0, de 1 até n, de f de k de x, isso aqui é menor do que epsilon, tá? Então, assim a gente enxerga a convergência uniforme numa série. Porque isso aqui, esse termo aqui, nada mais é do que a soma parcial é a sequência. Então, se eu enxergar dessa forma, fica claro ver que é exatamente a mesma definição, tá? Já que isso aqui seria o meu Fn no caso da sequência, né? Bom, então escrito dessa forma, para qualquer epsilon, babá, qualquer x dentro do domínio, isso aqui vale, tá? Então isso aqui vale, seria a convergência uniforme de uma série, tá? E além disso, eu vou usar, supondo que aquela série convirja, da mesma forma, n maior do que n0 implica que
somatório, aí a gente tem que tomar um cuidado. K igual n mais 1 até infinito de mn, como é positivo, eu não vou botar em módulo, isso aqui é menor do que epsilon. O que é isso aqui? Na realidade, isso aqui é o resto é o resto da subtração quando da série inteira pelo valor para qual ela converge, tá? Então, quando uma série converge, obviamente, o resto dela, para um n maior do que n0, o resto dela é menor do que um epsilon. Então, eu vou usar essa maneira de escrever que uma série converge. Na realidade, isso aqui diz que essa série ela representa uma sequência de Cauchy, tá? O fato dela convergir é porque eu estou em números reais, no topologia usual, então com a distância usual, então isso aqui ela também converge. Então, mas assim, só para a gente ter esse cuidado com escrever dessa forma, tá? Bom, então eu tenho essas duas condições, isso aqui da série convergir, da série convergir em si, isso aqui é o que eu quero provar para ver se é isso aqui que eu quero provar, para ver se a minha sequência ela converge uniformemente. Tá? Bom, então o que eu tenho? Então vamos escrever tudo isso aqui. Eu tenho que para n maior do que n0. Bom, eu tenho que f de x menos esse somatório, k igual a 1 até n de fk de x, isso aqui é menor isso aqui é igual ao resto, né? K começando de n mais 1 indo até infinito, de f k de x, também módulo. Isso aqui é menor, veja, como mod de fk é menor do que o mk, no caso aqui, então isso aqui é menor do que a soma de mk k n mais 1 até infinito, porque isso para qualquer x, tá? Isso aqui é maior do que isso para qualquer x, então, que por sua vez é menor do que epsilon, já que essa série é uma série absolutamente convergente. Portanto, para um n maior do que dado um epsilon qualquer, tá? Omiti isso, mas dado um epsilon qualquer, para n maior do que n0, f de x menos esse somatório, tá? que daria para verificar se a convergência é uniforme ou não, é igual ao resto, né? Então, como se eu contasse de trás para frente, que é menor do que esse somatório, que é menor do que epsilon. Portanto, isso aqui é menor do que epsilon. Portanto, isso aqui converge uniformemente. Como exemplo simples, a gente pode pegar a série cosseno de nx sobre n ao quadrado. Isso aqui seria meu f de x. Bom, aí nesse caso, a gente pode pegar para qualquer x
real, a gente tem que cosseno de nx sobre n ao quadrado é menor ou igual a 1 sobre n ao quadrado. E a gente sabe que a série 1 sobre n ao quadrado é uma série que converge. Portanto, a gente tem aqui claramente que essa série acima, que é a série cosseno de nx n ao quadrado, ela é uniformemente convergente. Além disso, a gente percebe também que isso aqui é uma função contínua, porque cosseno de nx é uma função contínua para qualquer x, tá? Então, para qualquer n, para qualquer x é uma função contínua. N começa em 1, então não tem problema nenhum. E, portanto, a soma, né? Então, ela é uniformemente convergente. Então, vamos verificar. Então, eu posso chamar o seguinte, vamos escrever, para ficar mais bonitinho, f de x como sendo o limite da sequência fn de x. E fn de x é dada por a soma parcial de 1 até n de cosseno de kx sobre k ao quadrado. Isso aqui é uma função contínua, portanto, fn de x ela é contínua. E a gente já verificou que essa sequência, que é dada pela soma parcial dessa série, é uma sequência uniformemente convergente. Portanto, como ele é uniformemente convergente e cada um dos termos é uma função contínua, então a gente pode afirmar que f de x é uma função contínua nos reais, já que a gente provou isso para todos os reais. Então, eu posso aplicar aqui o critério de Weierstrass e o teorema anterior para mostrar, por exemplo, que a função dada pelo somatório de k igual a 1 até infinito de cosseno de kx sobre k ao quadrado é uma função contínua. Então, aqui temos um exemplo claro de uma definição de uma função contínua por série. Tá? E aí, a próxima aula eu começo a construir essas séries.